Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre os malefícios do vape, ou cigarros eletrônicos. Uma febre atualmente, principalmente entre os jovens. O cigarro eletrônico é visto como uma alternativa para substituir o cigarro convencional, ou então como meio de parar de fumar. Mas será que realmente esses cigarros eletrônicos são uma solução para esse problema? E para falar conosco sobre essa tendência e como pode prejudicar a saúde, está presente hoje conosco o Dr. Paulo Correia, pneumologista e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Olá, eu agradeço em meu nome da SBPT. É muito importante estarmos juntos aqui para desconstruirmos esses mitos errôneos que vêm sido difundidos na sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E também conosco hoje a doutora Jaqueline Shows, cardiologista e coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR. Doutora, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda também. Eu que agradeço a oportunidade de a gente discutir o assunto e, como o Paulo bem colocou, a gente desmentir essas fake news aí. Pois é, e como eu disse no início, né, tornou-se uma tendência entre jovens e cada vez mais cedo, como a gente estava conversando antes de iniciarmos essa entrevista. E vamos começar pelo começo. Doutor Paulo, o que é o cigarro eletrônico e qual é a diferença entre ele e o cigarro convencional? O cigarro eletrônico, conhecido no Brasil como dispositivos eletrônicos para fumar, são o novo cigarro bonzinho apresentado pela indústria. Na realidade, é dito que é um cigarro, existe uma distinção falsa que é feita pela indústria entre fumar e vaporizar, que não existe, e existe um mito que tem sido disseminado pelas redes sociais, por influencers, etc., que seria só vapor de água. A gente sabe que o cigarro convencional tem mais de 9.000 substâncias. Um estudo seminal da Casten Praça, publicado em outubro de 2021 no jornal oficial da American Chemical Society, mostrou que no cigarro eletrônico não é só vapor de água, existem quase 2.000 substâncias químicas diferentes e a maioria dessas substâncias é ignoradas. Umas coisas interessantes desse estudo são que 2 dos 4 dispositivos estudados tinham adição de cafeína. A gente utiliza cafeína todo dia no café, mas ninguém sabe o que pode ser oriundo do efeito da cafeína dada por via inalatória. Existe vazamento, por exemplo, das substâncias da bateria que são inaladas pelo fumante e outras questões que ainda têm que ser averiguadas em outros estudos. Agora, doutora Jaqueline, quais são os principais impactos na saúde de todas essas substâncias químicas que foram destacadas aqui pelo doutor Paulo? Então, o pulmão foi feito para receber ar e ar puro, né? Então, você imagina o epitélio respiratório recebendo substâncias, partículas ultrafinas, partículas mais finas que do cigarro convencional, que tem a capacidade de entrar no nosso pulmão, nos nossos alvéolos, ganhar a corrente sanguínea, e como são elementos estranhos, né, o organismo reconhece isso aqui, não me pertence, né, e aí desenvolve um processo inflamatório, e essa inflamação é que desencadeia doenças pulmonares e doenças cardiovasculares, que nós já sabemos que esses produtos podem desencadear de uma maneira até mais rápida que do cigarro convencional. O cigarro convencional é ruim, né, demora, mas em média as pessoas começam a adoecer depois de 20 anos de exposição ao cigarro. O cigarro eletrônico já mostrou que, até nesse quesito, ele é pior, porque ele tem a capacidade de, primeiro, promover dependência mais intensa, que depois a gente vai falar sobre isso, mas essas doenças, por conta dessas partículas altamente inflamatórias e nanopartículas, partículas muito pequenas, que o organismo não tem nem consegue impedi-las que entrem na corrente sanguínea, isso desencadeia processos inflamatórios na parede das artérias, dos vasos, né, que a gente chama de endotélio. Isso aumenta o risco de o indivíduo ter um infarto, né, e um derrame cerebral. Entre outras coisas, né? Sim, além dessas implicações para o sistema respiratório e cardiovascular, doutor Paulo, existe o risco de câncer também com o uso duradouro desses cigarros eletrônicos?
Existem. O cigarro eletrônico deve ser considerado um cigarro, ele é um meio poluído. As partículas ultrafinas, que a doutora Jaqueline Issa chamou a atenção, elas estão em enorme concentração, são chamadas de partículas ultrafinas ou nanopartículas. Quando a indústria associou a nicotina com o ácido benzoico, ela aumentou demais essa massa de partículas ultrafinas. E as partículas ultrafinas, elas têm uma curva dose-resposta, que é uma curva seguinte: um pequeno aumento das partículas ultrafinas promove um grande aumento do risco cardiovascular. Em relação ao pulmão, é importante salientarmos que o pulmão está em desenvolvimento até os 20 a 25 anos de idade. Então, essa geração de adolescentes, crianças até e adolescentes que estão fumando, elas terão o seu desenvolvimento pulmonar afetado. O pulmão não chegará à idade adulta com a função pulmonar máxima. E a partir daí tem o decaimento da função pulmonar fica estável durante 10 anos e depois começa a decair ano a ano. Então, essas pessoas partirão de uma função pulmonar menor. O cigarro eletrônico também é inseguro do ponto de vista de câncer. Por exemplo, eu disse, né, que o aquecimento do líquido dos cigarros eletrônicos depende de um filamento, e esse filamento contém níquel, latão, cobre e outros metais. O níquel, por exemplo, é considerado pela IARC, que é uma agência classificadora de risco, como um carcinógeno do grupo 1, ou seja, comprovadamente produtor de câncer em seres humanos. Então, não há nível de exposição seguro ao níquel. E vocês vejam, o usuário de cigarro eletrônico, ele tem nível de níquel 2 a 100 vezes maior do que o fumante de cigarros convencionais. O níquel está relacionado, então, com câncer de pulmão e com câncer de seios da face. Existe também um outro carcinogênio do grau 1, entre outros, não é? Mas bastante importante, que é o formaldeído, que também é um carcinogênio grau 1 pelo IARC. Agora, doutora Jaqueline, a gente tem 2 aspectos que precisam ser analisados aqui. Um que, pelas explicações de ambos, já cai por terra, que são aquelas pessoas que procuram nos cigarros eletrônicos parar de usar o cigarro convencional, achando que é uma alternativa mais saudável. E tem essa tendência, doutora, que a senhora explicou agora há pouco, de adolescentes cada vez mais jovens, saindo da infância, estarem fumando. Jovens, adolescentes que não usavam um cigarro, não eram dependentes e agora entram nessa tendência. Quais são as implicações nesses 2 casos? E por que não é uma boa tentar parar de fumar o cigarro convencional por meio de todas essas questões que vocês explicaram, e pode ser ainda pior, então, adotar esse cigarro eletrônico nesse processo de largar o cigarro? Na verdade, a indústria, né, que produz o equipamento, tentou veicular que isso seria uma forma de tratar. É melhor você fumar esse produto que é mais seguro, só que vem de dependência. Então, as pessoas trocam um produto por outro. E o que é pior? Você tira do fumante a coisa mais importante que ele pode fazer pela própria saúde, que é parar de fumar. Quando você fala para o fumante, olha, você vai usar esse outro aqui, que esse aqui é mais seguro, isso é o que o fumante quer ouvir, porque ele não tem que vencer a dependência à nicotina, né? Porque precisa de tratamento, precisa de uma abordagem, mas hoje nós temos tratamentos muito eficazes que faz com que o indivíduo consiga parar de fumar e, de fato, parar de fumar, isso sim, é a coisa mais importante que um fumante pode fazer pela própria saúde. Então, essa história de substituir um produto pelo outro é trocar 6 por meia dúzia. Eu diria até uma meia dúzia pior, porque, como nós mencionamos, esses produtos têm uma quantidade de elementos inflamatórios que pode aumentar até o risco cardiovascular, no sentido de encurtar o tempo em que isso ia acontecer. Então, hoje, a incidência de doença cardiovascular em pessoas aí na faixa etária de 40 anos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são países que adotaram e usam esse produto, tá crescente, né? Então, com certeza, se a gente imaginar que isso poderia reduzir danos, então a expectativa é que isso fosse reduzir a incidência dessas doenças. E não é isso que está acontecendo. Então, isso prova claramente que um fumante não pode cair nessa pegadinha. O cigarro eletrônico não é tratamento do tabagismo. É dependência à nicotina. Está fumando de outra maneira, mas continua fumando e não larga daquilo, entendeu? O que é muito pior. E os adolescentes, os adolescentes são pegos porque, esse aqui tem um cheirinho de menta, esse aqui tem um cheirinho de creme brulee, de manga, de frutas cítricas. Eles experimentam sabores, né? Inalam isso tudo achando que estão experimentando fruta. Não é, gente, pelo amor de Deus. E a dependência à nicotina a esses produtos é mais rápida que o cigarro convencional.
exatamente como o Paulo mencionou, por ter esse sal de nicotina que alcança o cérebro num pico muito mais elevado. E além do que, como o produto não gera fumaça, não incomoda as pessoas podem usar o produto em qualquer lugar. Então, isso modifica o funcionamento cerebral na medida que o cérebro a todo momento é bombardeado por picos de nicotina, os receptores vão aumentando em concentração, por isso que a nicotina se instala de uma forma mais curta e mais intensa até que do cigarro convencional, com esses dispositivos aí de 4ª geração que tem esse sal de nicotina que é poderoso para causar dependência. Ainda falando, doutor Paulo, sobre essa tendência de usar os cigarros eletrônicos entre a juventude, o senhor explicou um dado que chamou muito a atenção e é bom que o senhor explica novamente para ver se a gente entendeu direitinho. A formação do pulmão, ela se dá até aos 25 anos, 20, 25 anos, para um adolescente de 12, 13 anos que usa esse cigarro eletrônico. Quais são os possíveis impactos na saúde e na formação do órgão para essas pessoas? Então, quando se fala em redução de danos, apenas fechando as duas respostas, quando se fala em redução de danos, não existe redução de danos quando o cigarro eletrônico apela e a indústria faz estratégias como o uso de influencer para atingir adolescentes. Também não há redução de danos quando pessoas, a gente sabe que existe uma quantidade enorme de estudos mostrando a atratividade dos cigarros eletrônicos, inclusive para pessoas que não eram fumantes. Então, não há redução de danos quando o fumante que fumava cigarro convencional passa para o cigarro eletrônico, porque ele está adquirindo outras substâncias químicas, ele continua sobre o risco das substâncias químicas do cigarro, esse risco vai decaindo ao longo do tempo e pode haver uma interação, um fenômeno de interação entre o risco do produto que ele usava com o produto atual, além dos riscos serem desconhecidos. Sem falar no uso dual, que é uma coisa super comum. O próprio inventor do cigarro eletrônico, o Ron Lee, que começou com o cigarro eletrônico, não conseguiu abandonar o cigarro convencional e agora utiliza os dois produtos. O amadurecimento do pulmão se processa até 20 a 25 anos de idade, ou seja, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando função pulmonar, assim como nós ganhamos estatura, nós ganhamos também função pulmonar. Ora, se eu estou ingerindo, se eu estou colocando para dentro do meu pulmão uma série de substâncias que são tóxicas, acroleína, metais e tantas outras substâncias, e como eu disse, muitas dessas substâncias são ignoradas, ou seja, precisaríamos de décadas para poder entendermos toda essa complexidade, entendermos todos os efeitos, todas as substâncias presentes, mas nós já sabemos do cigarro convencional e sabemos também dos cigarros eletrônicos que essas substâncias atrapalham o crescimento do pulmão. Ou seja, à medida que o adolescente vai crescendo, ele deveria ir ganhando função pulmonar. Ele não ganhará tanta função pulmonar quanto deveria ganhar. E, portanto, quando a função pulmonar começar a decair, quando ele já tiver mais de 30 anos de idade, 30, 35 anos de idade, ele começará a declinar a sua função a partir de um ponto mais baixo da curva. Portanto, ele terá sintomas respiratórios mais precocemente. Portanto, o risco de DPOC e de outras complicações desse produto é extremamente grande e é um alarme que a gente deve colocar claramente para a sociedade. Agora, doutora Jaqueline, o cigarro convencional, pelo odor, pelo quanto a fumaça faz mal, e isso já foi provado em vários estudos, isso é de amplo conhecimento, hoje no Brasil ele é proibido em locais fechados. Naquelas antigas festinhas e que hoje ainda continuam acontecendo, a gente não vê pessoas fumando mais o cigarro tradicional dentro dos locais. Mas, no lugar do tradicional, estão os cigarros eletrônicos e o excesso de fumaça também. Quais são as implicações disso? Porque essa fumaça também faz mal, né? Sim, e a lei, o pessoal está fazendo vista grossa. A vigilância sanitária tem que chegar e autuar. Então, pessoal, os estabelecimentos que estão permitindo que as pessoas usem cigarro eletrônico estão infringindo a lei. A lei, que é uma lei federal, uma lei estadual, que os ambientes devem ser livres da fumaça do tabaco, o aerossol de tabaco, tudo que tem nicotina, e seja na forma de aerossol, que não é vapor, né, que não é água, que está cheio de contaminantes ali, um monte de coisa que vai poluir o ambiente. Então, a lei antifumo, ela é para isso. Inclusive, está previsto, ou qualquer dispositivo, produto nicotínico, está incluído nesse rol. Então, não se pode usar
cigarro. Primeiro que não se pode comercializar o produto no Brasil, que a legislação proíbe a comercialização. Permite o uso, mas desde que seja em ambiente aberto. Então, assim, a lei era para todos esses produtos, quer seja o convencional, quer seja o eletrônico. Agora, doutor Paulo, o senhor estava explicando para a gente também, antes de iniciarmos a entrevista, sobre outros riscos, além da fumaça e do uso direto do cigarro eletrônico, né, que já estão sendo descobertos nos estudos. Para que o nosso telespectador compreenda, a produção do aerossol nos dispositivos eletrônicos para fumar, ele é feita através do uso do propileno glicol e da glicerina vegetal. Quando você altera as relações de propileno glicol e glicerina vegetal, é possível você comprar um líquido com mais glicerina vegetal. Quando tem mais glicerina vegetal, você consegue aumentar a quantidade de fumaça do dispositivo. Existem umas festas em que os usuários socializam, chamam Vape Fest, depois dá uma olhada no YouTube ou em outras redes sociais, vocês vão descobrir. Então eles colocam mais glicerina vegetal e fazem aquela nuvem de fumaça em ambiente fechado. Então as pessoas todas estão expostas a quase 2.000 substâncias, como a Carsten Prass mostrou, a maioria delas de natureza ignorada. Outra coisa que é uma coisa que é pouco difundida no Brasil é o chamado tabagismo passivo de terceira mão ou fumo de terceira mão. Acontece quando eu utilizo o cigarro convencional ou quando eu utilizo o cigarro eletrônico, eu fumo, então eu solto o aerossol, aquele aerossol vai se depositar nas superfícies, na madeira, no carpete, no chão, enfim. Essas substâncias químicas, elas podem ser ressuspensas através de simplesmente abrir a janela, ligar o ventilador ou o ar-condicionado. Então, se eu tenho criança ou cachorro nesse ambiente, a criança ou os animais de estimação serão expostos. A criança põe algum brinquedinho na boca, o produto químico vai ser absorvido pela boca, pela pele e pela própria respiração quando aquilo é ressuspenso. Portanto, o alerta que a doutora Jaqueline Issa fez, olha, nós temos uma lei de ambientes livres de fumo, livres de substâncias químicas produzidas por qualquer dispositivo produtor de aerossol, e isso inclui os cigarros eletrônicos. Alô, vigilâncias sanitárias, vamos fiscalizar. Alô, Anvisa, vamos fiscalizar a venda desses dispositivos. E alô, Anvisa, vamos proibir essa porcaria em definitivo. Agora, doutor, só para complementar, no caso, o senhor deu o exemplo da criança, filha de alguém que fuma, por exemplo, que tem esse contato indireto com o cigarro, ou então a pessoa que inala a fumaça, o chamado fumante passivo, seja do cigarro tradicional, convencional, seja do cigarro eletrônico. Neste caso, não há essa possibilidade de dependência. Há um dano à saúde, mas não dependência. Exatamente, você está exposto a substâncias químicas, mas existe nicotina sim, mas essa nicotina que está presente não é suficiente para instaurar a dependência à nicotina na outra pessoa. Com a nicotina vem outras substâncias químicas e essas substâncias químicas é que provocam os efeitos danosos à saúde. Agora, doutora Jaqueline, ambos estão fazendo o alerta para que a vigilância sanitária faça o seu trabalho, fiscalize esses estabelecimentos que estão permitindo o uso desses cigarros eletrônicos. É possível fazer denúncias? Quem está nesses estabelecimentos, em um desses estabelecimentos, pode entrar em contato com a vigilância sanitária? E outra coisa também, para emendar duas perguntas, antes da senhora começar. Aqui no Brasil a questão ainda não foi judicializada, mas nos Estados Unidos já, né? Bom, a vigilância sanitária, com certeza as pessoas podem ligar e o próprio dono do estabelecimento não precisa nem esperar ninguém ligar, né? Já avisa as pessoas, gente, não é permitido, todo mundo conhece a lei de fumo, sabe como proceder, então evitar até multa, evitar aborrecimento, né? É só colocar a lei antifumo e é interessante que isso inibe a iniciação. Tem muita gente começando exatamente porque alguém está fumando, o cheirinho é agradável, vaporizando, pode-se dizer assim, né? O cheiro é agradável, as pessoas ficam curiosas porque são cheiros realmente que são atrativos, a pessoa quer experimentar aquilo. Então, o fato de você restringir o uso nesse local, você está protegendo as pessoas da iniciação, como aconteceu com o cigarro convencional, que a moçada começou a não experimentar mais nas festinhas, então isso está protegendo todo mundo da iniciação. Isso já faz parte de uma campanha super premiada que o Brasil tem de redução do número de fumantes, exatamente por isso, que o ambiente coletivo, quando você permite que as pessoas num ambiente fechado usem isso,
você está oferecendo a oportunidade de alguém experimentar uma coisa que provavelmente não experimentaria, né? Porque o outro foi fumar lá fora, no ambiente restrito, quem não fuma ficou dentro. Então, está protegendo as pessoas para a não iniciação. E realmente nos Estados Unidos tem um produto que é o Juul, que o FDA já soltou uma portaria banindo o produto. Só que eles entraram com recurso, o produto vai voltar, mas a ideia é que, de fato, o produto causa tanto estrago, tanta dependência, que os adolescentes rapidamente manifestam sintomas de abstinência, muitas vezes 3 meses após entre o início do produto até a tentativa de parar de usar, porque começa a usar, custa caro, não é barato. Isso tudo tem implicações. Os adolescentes não trabalham, né? Depende do dinheiro do pai e da mãe. Então, tem todo um implicamento disso. A pessoa, quando vê, já está dependente, vai tentar parar, manifesta sintomas de abstinência como um adulto que fuma mais de 20 cigarros por dia. Então, isso realmente é cruel nesse aspecto de ver que um indivíduo tão precocemente já desenvolve sintomas de abstinência como se fosse um indivíduo que fosse um fumante aí de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Hein? Cruel. Esse aspecto que a doutora Jaqueline falou é fundamental, inclusive para quem quiser assistir, tem uma plataforma de streaming mais comumente utilizada, tem uma série que chama Broken, e aí tem um episódio que chama Big Vape, e que eles mostram exatamente essa jornada que os meninos começam. A característica do adolescente é subestimar os riscos do produto, superestimar a capacidade que eles têm, né? Então, eles começam a fazer o uso do produto porque todo mundo está usando, né? A questão de pertencer ao grupo é muito importante para o adolescente, e isso faz com que eles utilizem. Então, eles começam a mostrar no programa, né, assim, a epidemia de uso no banheiro. A menina fura a blusa de frio dela para ela conseguir usar o produto durante a sala de aula. E um outro aspecto interessante que a gente tem que chamar a atenção é que o cigarro eletrônico, ele triplica a iniciação no cigarro convencional. Então, a grande porta de entrada hoje do cigarro convencional é o cigarro eletrônico. Então, cigarro eletrônico não é para parar de fumar, cigarro eletrônico não é seguro, não é só vapor de água, tem quase 2.000 substâncias catalogadas, e quando os estudos continuarem crescendo, vão ter mais substâncias químicas. A maioria das substâncias químicas é desconhecida, e todas as doenças associadas com cigarro comum estão associadas aos cigarros eletrônicos, e ainda tem as doenças novas, como a EVALI, que é a doença respiratória aguda grave, associada ao uso dos DEFs, que ficou eclipsada pela Covid exatamente porque ela se apresenta da mesma forma que a Covid: tosse, falta de ar, chieira, né? Pode ter chieira, febre, náuseas, vômitos. Faz a tomografia igualzinho à Covid, então ela ficou muito eclipsada pela Covid. Muito caso que possivelmente foi considerado Covid era EVALI no nosso país, já que não tem um sistema que notificação compulsória da doença. A gente está nos 3 minutinhos finais do programa e eu quero fazer uma última pergunta para os dois responderem. Peço para que vocês se dividam nesses 3 minutos para a gente conseguir ouvir as orientações de ambos. Já está bem claro que o cigarro eletrônico não é opção para quem quer parar de fumar. Começando então com a senhora, a doutora Jaqueline, como parar de fumar? Assim, então, parar de fumar, a pessoa tiver dificuldade, tem que procurar ajuda, porque tem tratamento, a dependência à nicotina está aí. Muitas vezes a vontade de parar de fumar, quero parar de fumar, não é suficiente, aí precisa de uma técnica adequada para conseguir parar de fumar. De qualquer maneira, eu já deixo uma dica aí para os fumantes, que a gente recentemente publicou um trabalho mostrando, aqui no Encore mesmo, que a gente usa uma técnica que se chama fumar de castigo. Isso é uma forma do indivíduo reduzir o consumo de cigarro, porque o cigarro, além da dependência química, você tem uma dependência condicional e comportamental. Você agrega o cigarro em várias situações. Então, fumar de castigo é o quê? É o princípio de você se isolar, fumar parado de pé, olhando a parede, sem ter nenhum fator que estimule que não seja o próprio cigarro. Isso é chato, isso aborrece, o indivíduo ele vai ganhando autonomia, vai reduzindo o consumo e fica mais fácil para ele, reduzindo o consumo, chegar à parada definitiva. E também, se ele não conseguir por conta própria, ele partir para ajuda. No máximo de cigarro tem o 0800, que o indivíduo procura ajuda, o SUS oferece esse tratamento, e as pessoas devem procurar ajuda para parar de fumar o mais rápido possível. Não é alternativa substituir cigarro comum por cigarro eletrônico, pelo contrário, você vai continuar com riscos à sua saúde e novos riscos que ainda a gente nem sabe todo o potencial de mal desse produto.
Conhecemos já bastante coisa, mas podemos imaginar que virão mais coisas. Então, assim, parar de fumar, de fato, é o que protege o indivíduo, a saúde das pessoas, aumenta a expectativa de vida, a qualidade de vida e livre, né? Liberdade, porque dependência é horrível, né? Você depender de um produto, uma substância para poder viver, é terrível isso. Doutor Paulo, alguma complementação? A maior parte das pessoas vão precisar de 5 a 7 tentativas para poder parar de fumar. É igual o neném nascendo, gente. Neném nasce com anestesia ou sem anestesia. Procurar um profissional de saúde é como se fosse sua anestesia. Você vai ter uma pessoa que vai te entender e vai te acompanhar no processo, vai te ajudar a entender as armadilhas comportamentais, as armadilhas psicológicas, lidar com pensamentos automáticos, usar técnicas de manejo de fissura, técnicas de prevenção de recaída. Então, tudo isso o profissional de saúde qualificado vai fazer. Ele vai fazer com que o seu processo seja mais tranquilo, você saiba, a gente pode usar o uso de medicações também, tanto eu como a doutora Jaqueline, né, os colegas pneumologistas e cardiologistas estão capacitados para poder acompanhar. O tratamento de cessação do tabagismo é um tratamento personalizado. Normalmente a gente faz uma primeira consulta, que é uma consulta onde a gente faz mais ou menos o plano terapêutico. A gente também tem um plano B, às vezes até um plano C para aquele paciente. E, de novo, o acompanhamento é individualizado, as necessidades as pessoas são distintas, as necessidades também o são. E a gente pode, individualizando o tratamento, aumentar as suas chances de sucesso e te dar mais conforto para fazer a melhor coisa pela sua saúde e da sua família. Parar de fumar, que melhora a sua qualidade de vida e a sua quantidade de vida. O assunto está muito bom, eu sei que tem muita coisa que a gente poderia abordar aqui sobre essa tendência, sobre esse vício, esses vícios dos tempos modernos, mas infelizmente o nosso programa acabou. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer, viu? Doutor Paulo, obrigada pelos esclarecimentos também. Obrigado, estamos sempre às ordens, um prazer participar com vocês. É claro que a gente agradece também a sua companhia de sempre, espero que tenha gostado do programa de hoje. E lembrando que se você quiser acompanhar outros programas, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.